Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amados? Espero muito que sim, para a glória de Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, amadas. E o vídeo de hoje não vai ser de rotina, nem faxina, nem limpeza, nem organização. Amadas, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco do problema de saúde que eu tenho, vou conversar um pouquinho com vocês. Não vou falar muito porque esse vídeo pode ficar muito longo e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa parte um explicando como foi que tudo aconteceu e depois a parte 2 como é que eu tomo as medicação, o que foi que eu fiz para me começar a fazer terapia respiratória. E eu vou contar tudo para vocês agora só na primeira parte, amada, eu vou falar para vocês qual foi os sintomas que eu senti e por que eu não procurei o médico antes. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, amada. Se você é nova por aqui, se inscreve, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa família você também. E me siga também no Instagram que eu vou deixar na descrição do vídeo. Chega de falar e vamos pro vídeo, amadas. Bom, gente, eu vou começar esse vídeo contando como foi que tudo aconteceu e algumas coisas que eu vou falar para vocês é o que eu tô lembrando, né? Porque como eu era muito criança, eu não lembro de muitas coisas, né? Então vou contar para vocês tudo como foi que os sintomas que eu comecei a sentir na minha infância, na verdade. Aí, amadas, eu escrevi aqui no caderno algumas coisas e para mim não esquecer, né, de comentar com vocês. Bom, amadas, começou assim. Eu acho que eu tinha, não estou lembrando mais ou menos a idade, mas eu acho que era entre 10 a 11 anos. Eu estava brincando na rua, naquele tempo a gente saía, passou um carro aqui mais. Naquela época, amada, a gente saía pra rua para brincar na rua, ficava à vontade brincando, né? De roda, de queima. E aí quando foi um dia, minha mãe ela era costureira assim para casa, ela costurava assim reformava assim uma roupa, fazia um short pra gente. E naquela época, amadas, era mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu estava brincando na rua, quando de repente eu comecei a sentir uma vontade de tossir. E aí, amadas, eu fui tossir e coloquei um pouco de sangue, né, naquele meu escarro ali que eu tossi, né, coloquei um pouquinho de sangue. E aí, amadas, eu fui lá com a mamãe, comentei com a mamãe na época, falei, mãe, eu fui tossir e escarrei um pouquinho de sangue. E aí ela costurando, ela estava até costurando nessa hora, eu fui pela janela, que a parte lá da onde ela costurava ficava para a rua, assim. Tinha uma janela, dava acesso à rua. E ela estava costurando bem ali próximo daquela janela. E aí foi na hora que eu, pela janela mesmo, eu comentei com ela que eu tinha escarrado, eu tinha colocado um pouquinho de sangue, né? E aí ela falou, tá, minha filha, eu vou te levar no médico. Aí nisso, eu não liguei, sendo criança, a gente não liga, né, assim. E aí o tempo foi passando mais. E naquela época, eu acho que vocês devem lembrar que naquela época as vacinação era na pistola, a gente tomava as vacinação no tempo das campanhas, a gente tomava vacina no braço e era na pistola. E aí eu lembro que quando foi um dia, amadas, ia ter essa vacinação na escola, né? E aí eu comentei com ela. Eu cheguei em casa, comentei, eu estudava de manhã. Aí eu comentei com ela, falei, mãe, amanhã vai ter vacina na escola. Olha só a minha ideia. Aí eu falei pra ela que eu não ia vacinar, que eu tava com medo, né, da vacina. Aí eu comentei com ela que eu não queria vacinar. Ela falou assim, se você chegar em casa, não tiver com o braço furado da marca da vacina, você vai apanhar. Aí tá, e no outro dia era o dia da campanha da vacinação. Aí eu fui com medo de apanhar, eu tomei a vacina. E aí, amadas, no momento que eu tomei a vacina, a gente ficou tudo na fila, as crianças, né? Ficaram tudo na fila e chegou minha vez, tomei a vacina, foi dentro da própria sala mesmo que eu estudava. E aí, quando eu saí, amada, na porta da sala, eu já saí passando mal, minha vista escureceu e em seguida eu comecei a querer vomitar, senti aquela ânsia de vômito e comecei passando mal, minha vista escurecendo. E aí lá nessa escola trabalhava uma senhora que ela morava bem próximo da nossa casa. E aí ela viu eu passando mal e ela falou assim, não, eu conheço ela, pode deixar que eu vou ficar aqui cuidando dela. E eu lembro que ela, naquela época, ela passou um pouco de álcool assim para me tirar, foi porque eu fui melhorando, né?
vomitei bastante, aí eu lembro que a minha vista escureceu, só que eu não lembro assim de ter caído, amada. Só lembro que eles me socorreram lá, os pessoal da escola. E aí eu fui pra casa, melhorei, fui pra casa, contei pra mamãe e tal. Aí cheguei em casa, começou uma febre em mim. Começou a febre, a mamãe me levou para o hospital. Na época, aqui em Tucuruí, né? Era o CESP, que hoje em dia é a maternidade aqui da nossa cidade. E aí ela me levou e lá eu fiquei 3 dias internada, amadas, no hospital daqui, da nossa cidade. E aí eles falaram que era uma pneumonia, que eu fosse para casa, depois de 3 dias, né? Tomasse a medicação toda, fosse para casa, que eu ia melhorar. E aí, amadas, foi passando o tempo, aí eu me casei naquele tempo, né? Me casei na época com 13 anos, saí de casa muito cedo, amadas. E aí eu me ajuntei com um rapaz, né? E aí os sintomas eu fui sentindo os sintomas passar do tempo. Passado o tempo eu fui sentindo aquele sintoma e aí eu comecei a sentir, né, colocando de vez em quando aquele sangue. Eu acho mais ou menos, amadas, que era assim. Era mais ou menos uma vez no mês. Era mais ou menos assim que eu colocava o sangue 2 vezes no mês. Eu escarrava e colocava aquele sangue. E aí a mamãe, como eu já tinha saído de casa, né? Só que nesse tempo, amadas, eu tinha direito aqui pela prefeitura que a minha mãe trabalhava, ela era concursada da prefeitura e eu tinha direito, né? Ainda do hospital. Até os 21 anos eu tive direito. E aí foi o tempo que ela me levou para consultar, tudinho, não, uma pneumonia, aí tá. E isso eu tava com uns 17 anos já. E aí eu sentindo a dor todo o tempo na minha costela, ao respirar e sentir aquela dor. E não, vou tratar que é uma pneumonia, assim, não. Eu lembro que a doutora falou assim, que se não ficasse boa com aquela medicação que ela passou, ela ia fazer uma drenagem do meu pulmão. E aí eu tomei toda a medicação, voltei lá com ela falou, não, já tá tudo bem, eu tô escutando aqui, botou aqueles coisas assim para escutar o pulmão, né? E aí ela foi e falou que já estava tudo bem. Eu falei, mas doutora, eu ainda tô com essa dor. Essa dor ainda não passou. Eu comentei com ela. Falou, não, mas isso não quer dizer nada. Aí tá, fui pra casa. Aí o tempo foi passando. E eu todo o tempo sentindo aquelas coisas, né? É, eu não lembro, amada, de sentir o cansaço. Isso aí eu não lembro. Eu só lembro de escarrar o sangue que não tô comentando com vocês. Aí o tempo foi passando e eu sentindo, colocando de vez em quando aquele catarro, né? aquele sangue, de vez em quando eu colocando aquele sangue. E aí já não tinha mais onde mais eu procurar médico aqui na nossa cidade, porque todos os médicos que eu ia, eles falavam, não, pneumonia. Eu já fiz, na época eu fiz exame, que eu tive internada, tive várias vezes internada, fui em vários médicos, eles diziam que era uma pequena pneumonia, que isso ia passar. E aí, com o passar do tempo, amadas, um médico ainda disse assim para mim, olha, quando eu fui me consultar, contei para ele os sintomas que eu sentia, tudinho, ele disse assim, você é muito teimosa, porque eu já falei para você que o seu sintoma não é nada, não é nada no pulmão, o seu problema é na coluna, você tem um desvio na sua coluna e através desse desvio você sente essa dor na costa. Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, mas doutor, mas a dor que eu sinto não é na coluna, é aqui ao respirar. Na hora que eu puxo a respiração, eu sinto doer. Aí ele falou, aí foi na hora que ele respondeu, né? Você é muito teimosa. Aí não passou nada pra mim. Aí tá, fui pra casa, e isso foi passando o tempo, começou a me dar as febres vinham em mim de primeiro, na época era assim, de quarta ou quinta-feira me dava febre. E todo o tempo aquela febre era muito difícil, amadas, eu passar uma semana sem ter uma febre. Sempre era na quarta ou quinta-feira. E aí o tempo foi passando, aí quando foi um certo dia, eu botei bastante sangue mesmo, era até de madrugada. E aí foi com que eu resolvi procurar o tratamento fora, porque aqui já não tinha mais médico nenhum para mim procurar, amadas, que eles diziam uma coisa, diziam que era uma pequena pneumonia e nada fazia, não tinha, batia raio-x, só dava aquela pequena pneumonia. Quando eu ia bater raio-x, era todo tempo aquilo, né? Quando não, o pulmão estava limpo. Era só o que eles falavam para mim. Aí tá, passado um tempo a gente foi, procurou tratamento em Teresina, uma amiga minha me indicou para mim em Teresina. A gente fez aquela arrecadação do dinheiro, na época eu era casada com outra pessoa, não conhecia o Anderson ainda. E aí eu fui para Teresina.
Eu lembro que eu estudava, amadas, aqui eu fazia a quinta e sexta série e estudava à tarde nessa época. E aí eu esperei que eu ia em julho, aí eu adiantei a Passou um carro aqui, amadas, eu tive que parar aqui o vídeo, porque senão vocês não iam ouvir nada, nem entender nada. Pois é, amadas, aí foi o tempo que eu fui, em junho de 2004 eu fui, há 18 anos atrás, amadas. Isso aconteceu todo esse tempo aí. Aí eu fui procurar o tratamento em Teresina, fui com um especialista. Lá, quando eu fui no tratamento, quando eu contei para ele, com o doutor pneumologista, eu contei para ele os sintomas que eu estava sentindo. E aí ele me deu, eu lembro que o papel era pequeno assim, ele me deu aquela guia ele falou assim, olha, eu vou te dar essa guia, você vai se internar para retirar um pulmão seu, você vai se internar pelo SUS. Aí eu entrei em desespero, amada. Naquele tempo eu comecei a chorar bastante, amada, porque você viajar sozinha, que na época eu fui sozinha, e aí, amadas, eu entrei em desespero, porque eu não sabia mais o que fazer. Aí eu falei, mas doutor, como retirar um pulmão seu? Eu chorando, falando para ele. Aí ele falou assim, porque o jeito que você tá falando, eu falei, mas doutor, assim, quando eu falei isso, eu falei, doutor, mas eu sinto dor nos dois pulmões, não é só nenhum. Aí ele falou, ah, tá, então peraí. Escarra aqui, aí ele tinha uma pia no consultório dele, ele mandou escarrar. Quando eu escarrei, ele viu aquela secreção verde, verdeada, aí ele foi e falou assim, olha, eu já sei o que é o seu problema, mas eu vou tirar minha dúvida e vou pedir esse exame seu. Aí ele me deu mais outro papel, né, uma receita lá com esse, para me fazer esse exame, a tomografia computadorizada, que era do tórax. Aí ele falou assim, olha, você escolhe, ou você se interna para retirar o seu pulmão, mas aí como você está falando que você sente nos dois, não tem como, né, fazer a cirurgia nos seus dois pulmões. Vá fazer esse exame e traz para mim ver o resultado, que eu acho que eu já sei sim o que é que você tem. Daí, amadas, eu fiz o exame e levei para ele no consultório. Quando eu levei o resultado de exame, ele leu lá tudo direitinho e falou assim, realmente era o que eu imaginava. Aí ele falou, olha, o seu problema você tem aquela doença bronquiectasia. Aí é uma doença que ela não tem o que fazer pelo paciente. Ele respondeu desse jeito para mim, amadas. Aí ele falou assim, aí foi na hora que ele perguntou para mim assim, você é de qual cidade? Eu comentei para ele, eu sou de Tucuruí, no estado do Pará. Ele foi na hora que ele respondeu para mim assim, mas lá do Matadouro, ele respondeu para mim desse jeito. Então, o que ele quis dizer que aqui, né, era o pessoal procurava tratamento e já não tinha mais o que fazer, o que eles faziam era matar os pacientes. Eu entendi assim. Aí eu comecei a chorar na hora quando ele comentou para mim que não tinha mais o que fazer, aí eu perguntei para ele, não tem nenhuma medicação, doutor, para mim tomar, não tem transplante, na época eu perguntei, né, que foi em 2004, nem transplante não tem, doutor, para fazer transplante do pulmão. Ele falou, agora esse é o único transplante que ainda não tem aqui, que ele quis dizer aqui no Brasil na época. Aí eu fui, comecei a chorar, eu entrei em desespero, sabe, assim, eu chorei muito, muito mesmo no consultório dele. Aí eu comentei com ele, né, que aqui em Tucuruí eu já tinha andado em vários médicos, ele até perguntou por que eu não fui antes, né, porque também pra gente ir, amados, a gente gasta muito, vocês entendem, né, como é que eu quero dizer. Que a pessoa para ir fazer um tratamento fora, você tem que ter um dinheiro, e nesse tempo a gente não tinha. Aí, na época, o meu ex-marido deu um jeitinho, foi com que arrecadou um dinheiro junto com a empresa que ele trabalhava, e aí eles ajudaram tudinho no valor X, eu não lembro qual foi o valor, sei que eu arrecadei esse dinheiro e fui para lá. Aí foi com que eu falei para ele, porque em Tucuruí já não tinha mais o que fazer. Aí ele foi e falou, né? Falou assim, pois é, Marta. Ele respondeu para mim, pois é, porque não tem medicação, não tem ainda transplante. Aí eu perguntei para ele, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Mesmo chorando, eu chorava demais, amada, no consultório dele, falando com ele assim, né, conversando. E aí ele falou assim, não, isso ainda vai durar tempo. Aí eu falei, tempo, doutor, pelo jeito que você está falando, que a tomografia tá, que o meu pulmão tá todo comprometido, os dois pulmões meus estão todos dois comprometidos.
Aí eu chorando disse assim, pelo jeito não vai durar muito tempo, doutor. Aí eu chorei, ele falou, já não tem mais o que fazer, né? Vá para casa, não se preocupe, você tem que aprender a conviver com essa doença. Ele respondeu para mim assim. Pois é, amadas, esse foi meu vídeo de hoje, amada. Eu tô contando um relato assim da doença que eu tenho, que é essa bronquiectasia. Eu tô fazendo essa parte 1 do vídeo e eu vou comentar com vocês no outro vídeo que eu fizer a parte 2. Eu vou comentar com vocês, eu vou conversar melhor com vocês, vou ver o tratamento que eu faço, né? Que eu tomo a medicação controlada, como foi que eu fiz para chegar até hoje em dia ter essa medicação controlada que eu tomo. E eu espero muito, amadas, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo um pouco saindo da minha rotina, contando um pouco desse problema que eu tenho, né? Vocês veem que eu fico até conversando assim muito, ó, se eu não parar eu fico assim cansada. Vocês podem perceber pelos meus vídeos, vocês percebem que quando eu tô conversando com vocês, quando eu tô falando, é cansado, né? Ó, aí, ó. E a casa que eu moro aqui é muito grande, amadas. Aí eu tenho que fazer os vídeos de pouco. Pois é, amadas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e venha fazer parte da nossa família você também. E me siga também no Instagram, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E até os próximos vídeos, amadas. Tchau, gente!